Fundador da Ricardo Eletro é preso em São Paulo em operação contra sonegação fiscal em Minas Gerais. De acordo com as investigações, aproximadamente 400 milhões foram sonegados. Filha do empresário também foi presa. De acordo com as investigações, aproximadamente 400 milhões foram sonegados. Ricardo Nunes, fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro, foi preso no estado de São Paulo na manhã desta quarta-feira, dia 8/7/2020, em operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. A força-tarefa é composta pelo Ministério Público de Minas Gerais, pela Receita Estadual e pela Polícia Civil. Por volta das 10 horas, Ricardo Nunes estava em uma delegacia de São Paulo. De lá embarcaria em um avião para Belo Horizonte, escoltado pela força-tarefa. De acordo com o delegado Vitor Abdala, ele deve ser ouvido pela Polícia Civil até sexta-feira, dia 10/7/2020. A filha de Ricardo, Laura Nunes, também foi presa na Grande BH. Há ainda um mandato de prisão em aberto para o diretor superintendente da Ricardo Eletro, Pedro Daniel Magalhães, em São Paulo. Até às 11 horas, ele ainda estava foragido. O mandado de busca e apreensão foi expedido para Rodrigo Nunes, irmão de Ricardo. A operação recebeu o nome de Direto com o Dono. De acordo com as investigações, aproximadamente 400 milhões em impostos foram sonegados. A empresa Ricardo Eletro disse que se coloca à disposição para colaborar integralmente com as investigações. O investigado se apropriou indevidamente do tributo. Em contrapartida, seu patrimônio só crescendo, disse o delegado Vitor Abdala. Além dos 3 mandatos de prisão, a operação cumpre também 14 mandatos de busca e apreensão. Em Minas Gerais, os mandatos foram cumpridos nas cidades de Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima. Em São Paulo, há alvos na capital e em Santo André. Ainda segundo Abdala, documentos, computadores e celulares foram apreendidos. O superintendente regional da Secretaria da Fazenda em Contagem, Antônio de Castro Vaz, disse que a empresa vinha omitindo o recolhimento de ICMS há quase uma década. O alvo principal teria formalmente se desligado do grupo empresarial em outubro de 2015, mas, mesmo assim, desde essa data há indícios veementes que, de fato, ele continuava na administração do negócio, de modo que todas essas operações de blindagem patrimonial serviam apenas para ocultar o proveito econômico dos delitos, disse o coordenador da Ordem Econômica e Tributária de Contagem, Gustavo Souza Franco. Durante o cumprimento de um dos mandatos de busca e apreensão no bairro Belvedere, na região centro-sul de Belo Horizonte, a segurança de um prédio trancou as portas para impedir a entrada dos policiais e acabou levado para uma delegacia. Foi necessária uma tentativa de arrombamento. Posteriormente foi aberta a residência e cumprida a busca, explicou o delegado de Polícia Civil. O esquema. De acordo com as investigações, a rede de varejo cobrava dos consumidores, embutido no preço dos produtos, o valor correspondente aos impostos,
mas não fazia o repasse ao Estado. O Ministério Público de Minas Gerais informou ainda que a empresa se encontra em situação de recuperação extrajudicial, sem condições de arcar com dívidas. Os bens imóveis do investigado não estão registrados no nome dele, mas de suas filhas, mãe e de seu irmão. Ainda segundo a Força-Tarefa, o crescimento do patrimônio individual do principal sócio ocorreu na mesma época em que os crimes tributários eram praticados, caracterizando lavagem de dinheiro. Além dos mandatos de prisão, a Justiça determinou o sequestro dos bens imóveis do empresário, avaliados em cerca de 60 milhões, para ressarcir danos causados ao Estado de Minas Gerais. O valor da dívida dessa empresa está girando em torno de 380 milhões com o Estado de Minas Gerais. De acordo com a Força-Tarefa, a pena do crime tributário pode chegar a 2 anos de reclusão. Já a pena por lavagem de dinheiro varia de 3 a 10 anos de prisão. A primeira loja Ricardo Eletro surgiu em Divinópolis, no centro-oeste de Minas, em 1989. Em pouco mais de 10 anos já estava entre as 5 maiores empresas do varejo de eletroeletrônicos do Brasil. Em 2010, o Ricardo Eletro se fundiu à rede de lojas Insinuante, criando o terceiro maior grupo varejista do país, chamado Máquina de Vendas. Em seguida, incorporou as marcas Citilar, Eletroshop e Salfer, unificando as lojas com a marca da Ricardo Eletro. Em 2011, o empresário foi condenado à prisão por corrupção ativa, depois de ser alvo de denúncia da Procuradoria da República. Ele teria pago propina a um auditor da Receita para livrar a empresa de uma autuação. Ricardo Nunes recorreu da decisão. Em 2018, o grupo entrou com uma ação de recuperação extrajudicial. No ano passado, foi vendido para o Fundo de Investimentos e Reestruturação Starboard.